Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o jogo Subway Surfers. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 7 e 8, que dizem: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Subway Surfers é um jogo para tablets e celulares produzido pelas empresas Kilo e Cybo Games, lançado no ano de 2012. O jogo pertence à categoria de corrida sem limite no estilo World Tour, na qual a história sempre acontece numa nova cidade com características estéticas distintas. Fases em Nova York, Transilvânia, Bangkok, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai, Buenos Aires, Londres, Pequim, entre várias outras, já aconteceram ao longo de quase uma década de história. A versão gratuita do jogo conta com 3 personagens conhecidos como Jake, Tricky e Fresh. Existem outros que podem ser desbloqueados comprando itens no aplicativo. A história é muito simples. Nessa turnê mundial, um dos 3 artistas começa fazendo um grafite em local proibido e provavelmente sem autorização dos donos do imóvel, na clandestinidade. E aí, o personagem será pego em flagrante por um policial, que passa a seguir o jovem. A sua missão é chegar o mais longe possível sem ser pego ou bater em um alvo fixo como paredes, trens estacionados, placas e cavaletes, além dos veículos em movimento. Existem diversos itens para ajudar nessa corrida sem fim, como moedas que auxiliam na compra de artigos da loja, um ímã que atrai as moedas, um pula-pula, sapatos especiais, invencibilidade, um jetpack que faz com que o jogador possa voar por alguns segundos, desviando dos obstáculos em terra, a mudança de cenário em cada 4 semanas traz os jogadores periodicamente a Subway Surfers, que se transformou em uma grande referência nesse ramo e inspirou centenas, talvez milhares de outros games para celulares e tablets no mesmo sistema. Com uma mecânica extremamente simples e visual agradável, esse jogo atingiu a marca fantástica de 1 bilhão de downloads nos aparelhos Android, sendo o primeiro jogo a atingir essa cifra. No ano seguinte, foi eleito como o jogo para celulares mais baixado da década. Embora o enredo seja muito simples, podemos extrair uma importante lição para nossas vidas. Da mesma forma como em Subway Surfers, que um dos personagens corre do policial ou segurança por fazer um grafite sem autorização prévia, muitos tentam correr de Deus após cometerem pecados. Nesse ponto, o jogo pode ser muito instrutivo para nossa reflexão, pois da mesma forma como essa fuga é infinita no aplicativo, muitas pessoas passam a vida toda tentando fugir de um encontro com Deus para não terem que se arrepender. O texto base mostra o momento da queda do homem, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e percebem o que fizeram. A primeira reação é tentar fugir do Senhor dos Exércitos, como se fosse possível se esconder de um Deus com tamanho poder. Podemos ilustrar nesse princípio como um profeta bastante conhecido por seu comportamento diante do chamado divino para sua vida. Jonas 4:2 diz: Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo,
muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas recebeu uma missão muito difícil: pregar para os ninivitas, que eram conhecidos por serem cruéis e sanguinários com seus inimigos. O profeta conhecia essa reputação e por isso decidiu que eles não eram dignos da misericórdia celestial. Em um primeiro momento, ele também desobedece a Deus e sua primeira reação foi fugir em direção oposta ao cumprimento da vontade do Senhor. A partir da famosa experiência no interior de um grande peixe, ele se arrepende e cumpre a sua missão. O pecado traz vergonha, e a vergonha, medo. Não é apenas em nosso relacionamento com Deus que essa fuga pode acontecer. Quando maltratamos alguém ou magoamos algum amigo ou familiar, temos a mesma tendência de fugir do problema, ao invés de enfrentá-lo e resolvê-lo. De maneira geral, essa prática equivocada de autodefesa é um comportamento típico de pessoas imaturas, quando achamos que os problemas deixarão de existir se simplesmente não pensarmos nele e fugirmos. Se quisermos amadurecer em todas as áreas, então precisamos aprender a enfrentar nossos desafios de frente com a palavra de Deus ao nosso lado. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E de pecado Satanás entende. 1 João 3,8 parte A diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. O comportamento correto, uma vez que tenhamos desobedecido a Deus através do pecado, é nos arrependermos imediatamente, pedindo seu perdão misericordioso. O arrependimento genuíno é a única arma disponível quando pecamos. O nosso Deus é um Pai amoroso, que espera de braços abertos pelo nosso retorno. Porém, saber dessa verdade maravilhosa não pode nos transformar em pecadores compulsivos, abusando da graça como se ela fosse uma espécie de hipergraça. Aquilo que plantarmos, colheremos. Devemos tomar cuidado com as nossas escolhas. Pare de tentar fugir de Deus, pois isso é impossível. Uma corrida infinita só funciona em Subway Surfers. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.